dia, meus amores. Bom dia com Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nos alcance nesse dia chamado hoje. Que as misericórdias dele sejam infinitas em nossas vidas. Hoje irei, fazer gravar para vocês limpando a minha casa, mas não é faxina não, sabe? É só mesmo uma limpeza assim básica, né? Colocando o que tá fora do lugar, colocando no lugar, mas não é aquela limpeza pesada não, tá bom? Vou lhe mostrar aqui como é que está a casa, a situação que está a minha casa. Ontem eu cheguei de viagem, né? E não tive forças para limpar, porque eu já cheguei tarde. Aí simplesmente tomei um banho, dei um banho no netinho, fiz algo para comer e deitei um pouquinho ali no sofá, peguei no sono. Confesso a vocês que nem para cama eu fui. Fiquei no sofá mesmo, tá bom? Mas hoje eu vou fazer uma faxina ali naquele banheiro que está precisando, vou trocar o lençol, os lençóis da cama, vou passar uma vassourinha, um pano, se precisar vasculhar, se tiver casa de aranha, vou vasculhar, mas nada pesado hoje, certo? Até mesmo porque eu não estou me sentindo muito bem, mas mesmo assim, né, irei levantar, sacudir a poeira, né, porque enquanto a vida é esperança, só acaba, né, quando morremos, e graças a Deus estamos vivas, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, né, nos dado força a cada manhã para podermos levantar, né? Então, vou mostrar a vocês como é que tá aqui meu lar, tá bagunçado, porque eu não costumo deixar assim, mas como eu falei, acabei de falar para vocês, não tive forças para fazer, que já era tarde também. E aqui nesse condomínio tem um certo horário para fazer zoada, né? Porque, né, que tava fazendo zoada porque eu tava colocando coisa assim na parede e tava usando a furadeira. E tava fazendo muita zoada lá embaixo. Mas se eu não for colocar minhas coisas na parede, se eu preciso colocar, né? Mas enfim. Aí eu vou limpar tudo aqui, né? O que der para fazer, eu vou fazer com vocês, tá bom? Vou mostrar a vocês também que eu já tô com um pouquinho de roupa ali batendo no tanquinho, viu? Já tá ali batendo já. Se você vê zoada assim de tanquinho, zoada, né? Porque o tanquinho tá ligado, tá bom? Já vou mostrar a você aqui para não ficar só na conversa, que tem muitas coisas para fazer. Então vamos colocar a mão, né, na massa, porque a obra é grande. Como eu já tô aqui na sala, né? Vou mostrar a vocês como é que tá aqui. Deixa eu chegar pra cá, pegar um ângulo bem coisa pra mostrar. A claridade da janela vai incomodar um pouquinho, mas vai dar pra ver, ó. Aqui na mesa a gente tem esse paninho aqui, essa bagunça, né? Ó como tá. Ó como tá aqui tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tá vendo? Tem uma caminha ali do mimoso, né? Do meu peludinho. Aqui temos essa aqui, não sei se vai dar pra focar muito, mas tenho essas manchinhas aqui na janela da casa que eu pintei. Era para eu ter gravado para vocês, meus amores, que eu também pinto também a casa, viu, quando precisa. Aqui, né, para limpar. Temos aqui o sofá também, trocar o forro do sofá. Ali tem um netinho todo enroladinho. Mimoso, mimoso. Fala aqui com as meninas, fala, mimoso. Tem ali uma baguncinha, né? Deixa eu mostrar logo o quarto aqui a vocês, para vocês verem como é que tá. Vou trocar o forro de cama. Olha, deixa eu ligar aqui. Não melhorou muito, mas tem aqui, né? Vou trocar esse forro de cama. Olha a situação que tá esse quarto. Olha, aqui o meu também. Eu já tirei ali, né? Já botei aqui essa coxa aqui para colocar na cama, né? Que eu já troquei, já tirei a que tava, botei para lavar. Tem essa coxa aqui para botar, esses travesseiros, esse negócio aqui que eu vou usar, por isso que eu deixei aí, né? Aqui, como vocês verem, ó, minha cabeceira, não sei o que é que eu faço para poder segurar na parede, ó. Ali ainda já tá, como tá, torta, caindo tudo, tá vendo? Eu vou tentar, né, consertar, mas não tá querendo ficar. Olha quanto adesivo eu já coloquei, tá vendo ali na parede, mas não ficou, não ficou, né? Coloquei agora um daquele de silicone, porque é melhor do que esses daqui, como vocês estão vendo, mas mesmo assim não ficou. Ali tem um colchão, né? Eu vou tirar, varrer. Não vou pegar nada pesado, não, fazer nada pesado não, viu, meus amores? É uma limpeza, né? Básica, limpeza dia a dia. Tem esse tapete aqui, tem que tirar, que não tá tão bagunçado não, mas precisa ser, né, organizado. E o banheiro aqui também, olha como tá esse banheiro. Sujo, ó. Tem ali umas roupas também que eu já vou tirar ali, vou levar pro tanquinho para bater. Ali tem uma vasilha que eu
vou precisar também para lavar, né? Quando eu lavar, para enxaguar as coisas, lavar esse vaso. E eu vou tirar já aqui com vocês essas toalhas, essa camisola e esse vestido para lavar. Olha como tá. Não tá tão suja assim não, mas tem que colocar tudo em ordem, né? Eu não sei, meus amores, quem é que coloca o box aqui na cidade aqui, porque eu tô em outro bairro novo e eu não conheço ninguém aqui. Aí, como vocês viram aqui, eu não sei se vocês perceberam, tem um box aqui, ó, tá vendo? Um box aqui, ó, pra colocar aqui os ferros dele. Tá aqui atrás da porta, os ferros, deixa eu chegar pra cá. Pra colocar, ó, mas eu não sei ainda quem coloca. Eu andei pesquisando aqui pra ver se eu achava, mas eu não encontrei. Porque eu quero tirar essa cortina daqui do banheiro. Ela já tá feia, tá vendo? Eu quero tirar, já que tem um box, e colocar o box. Agora eu vou mostrar aqui. A casa não tá tão bagunçada não, por isso deixa eu desligar essa luz aqui, porque... Pronto. Aí, como eu te mostrei a sala, né? Pra varrer, ó, um lixo. Ó, se você focar, você vai ver, ó, tá vendo? Precisa varrer, precisa colocar em ordem. Aqui nós temos, tá tão bagunçado não, fogãozinho, ó, pra limpar. Eu não sei se vocês perceberam e eu também esqueci de falar com vocês, né? Que eu tô com outro fogão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não é novo, né? Não é novo, mas, na verdade, esse fogão, ele é novo. Porém, quem me deu foi a ex-sogra da minha filha, né? Que ela me deu, que ela renovou, né? Os móveis dela na casa dela. E ela me deu esse fogão. Só que esse fogão é novo, porém, como ela não ficava em casa, que ela trabalha muito, é difícil dela ir para casa, o fogão foi se acabando sozinho, né? Porque tem aquele ditado, né? Se a gente mora na casa e não sabe cuidar do lar, a casa vai se acabando, né? Vai ficando acabada. É a mesma coisa dos móveis. Se a gente não tá em casa para cuidar, ele vai se acabando sozinho. E como vocês... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Preciso comprar, ó, essas boquinhas aqui. Tá vendo? Essas pretas. Preciso comprar duas, que a daqui também não tá. Tem duas dessas aqui, né, pra comprar. Mas ele tá super novo, ó. Super novo, tá vendo? Eu vou passar uma tinta aqui, ó, que eu não sei porque ele ficou assim, porque ele não veio assim, né? Mas acho que ele tá caindo sozinho, ó. Vou ver se eu dou um retoque aqui. Eu mesmo faço isso. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Essa parede minha aqui é porque a claridade não tá boa, mas se você perceber, tava em alguns vídeos, eu tinha pintado ela de lilás. Só que tava deixando minha casa muito escura, uma cor assim muito, sabe? Não tava deixando minha casa assim com um toque de casa nova. Aí eu peguei, ó, eu e meu genro aqui, ó, dormi tarde aqui, mas eu mesmo pintei. Meu genro terminou de dar um retoque, mas eu mesmo pintei. E tem a porta aqui, ó, que é pra limpar, ó, que melou tudo de tinta. Eu vou tentar limpar, vou tentar remover, né, a sujeira dessa madeira aqui da porta. Tirar, né? Aqui eu pintei. Eu ia pintar a sala toda, porém a tinta não deu. Aí ficou esse lilás, tá vendo? Mas eu vou comprar, em nome de Jesus, outra lata para dar na minha sala toda. Na verdade, eu vou dar na casa toda. Vou retocar o branco. Ó. Retoquei esse aqui também, né? Que já estava de branco essa parede, porém, eu reforcei mais, né? O branco. Tá vendo? E tô sem televisão novamente, meus amigos, ó. Tô sem televisão novamente, né? Não vou contar a vocês o que aconteceu com a minha TV. Lá na frente, quem sabe, eu posso contar a vocês, tá bom? Tô sem televisão, mas eu creio naquele Deus do impossível. Que isso para Deus não é nada. Uma TV para Deus não é nada, né? Mas graças a Deus estou com vida e saúde, né? Eu posso conquistar novamente outra. Aqui, não garanto a vocês, né? Mas talvez eu passe um paninho por aqui, porque eu gosto de fazer uma faxina geral. Já que eu não vou fazer a faxina, então eu só vou limpar, né? Aqui temos umas loucinhas só do café mesmo para lavar. Aqui tem um feijão preto que a minha menina trouxe. Olha que maravilha. Eita, eu amo feijão preto. Trouxe um feijãozinho preto, né? Ali temos
Eu tenho feijão aqui também, cozido, né? Ali tem a carne. Pronto, aqui vou limpar tudo o chão também, ó. Limpar tudo, lá passar um pano. Organizar aqui como tá, tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Ó, aqui temos um pano de chão para lavar, né? Aqui tem esse balde aqui que eu deixo aqui com sapato, tá cheio de sapato. Como vou mostrar vocês aqui agora, tem umas roupas aqui já batendo, ó. Tá vendo? Chegar pra cá pra vocês verem melhor. As roupas já batendo, né? Já tem umas roupas lavando aqui, pouca, foi roupa de viagem mesmo. E organizar aqui, né? Onde eu boto o produto. Aqui, se vocês perceberam os vídeos anteriores, aqui ficavam os meus sapatos, meus saltos, né, de ir pra igreja, né, minha sandália. Aí eu tirei, né, porque eu quero, em nome de Jesus, lá na frente, eu quero fazer tipo um jardim aqui, né, de verão, colocar umas prateleiras, para colocar os produtos e outras para colocar minhas plantinhas, né, que minhas plantinhas estão tudo morrendo, não sei o que é que eu faço, tá tudo morrendo, eu tinha tanta planta e... eu dei algumas, né, como eu falei, que aqui não tinha espaço e minhas plantas eram tudo grande. Aí eu dei algumas e fiquei com essa daqui mesmo. Eu tô tentando para poder recuperar ela, que ela não sei o que, mas parece que já tá ficando umas folhinhas verde, tá vendo? Essas plantas são muito sensíveis. Jiboia, esqueci a outra agora, são tudo sensíveis, tem que ter bastante cuidado. Enfim, meus amores, né, vamos para a obra. Né, vamos para a obra porque tem muito trabalho lá na obra para fazer. Então, aqui como eu mostrei, né? Vamos lá.
eu acabei de limpar aqui, né? Ó, só não fiz forrar a cama, só aqui mesmo foi uma limpezinha por cima, né? Que não tá sujo não. Entendeu? A casa não tá tão suja assim, precisando de uma faxina geral, não. Então, eu deixei aqui a cama assim, porque eu barrufei um cheirinho, né? Pra poder ela transpirar um pouquinho, né? Ali, porque aqui é onde a gente mais dorme, não é isso? Lá no meu quarto, não. No meu quarto, eu troquei mesmo porque já tinha uma semana eu com aquele lençol, mas ninguém estava dormindo, sabe? No meu quarto ninguém dorme. Aí eu durmo aqui com as crianças, né? Quando o Gabriel, o outro meu netinho, né? Vim para aqui, aí dorme eu, Arthur e Gabriel nesta cama. Já dei uma geral ali, deixei aqueles 2 travesseiros ali, né? Porque quando eu forrar, eu coloco os travesseiros, as fronhas estão limpas. Vou pegar esses produtinhos aqui para limpar agora, né? A sala. A sala não, o meu quarto já tá assim. Eu não sei se eu deixo essa coxa branca ou se eu boto do outro lado, né? Que é 2 em 1, né? E eu não sei se eu deixo essa, né? Mas eu vou ver. Até o final do vídeo aqui eu vou ver, tá? Aí tá assim, ó. Botei aquele paninho ali na minha cômoda, né? Pra ver se fica um pouquinho mais arrumado, né? E para um pouquinho a poeira também. Tá bom? Aí tá assim, agora eu vou com vocês aqui, né, limpar a sala. Olha a situação, aqui foi os lençóis que eu tirei o forro da cama. Olha quanto lixo. E agora eu vou limpar aqui junto com vocês essa sala aqui, tá? Depois eu vou pra cozinha. E o último vai ser o banheiro.
pia e essa daqui eu uso para lavar o vaso sanitário. Aí você pergunta, e como é que você sabe a diferença a qual você usou? Aí essa daqui eu deixo separada ali em cima e essa eu deixo na vasilha ali embaixo, viu? Essa é da pia e essa é do vaso sanitário. Do vaso.
Pronto, meus amores, finalizei aqui, né, a limpeza da casa, né, tem umas roupas aqui que eu não vou finalizar, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu tô ali ainda batendo ainda a roupa, não terminei. Eu queria terminar, né, pra mostrar também as roupinhas já estendidas, né, já lavada, estendida, porém, tá tomando muito tempo, ainda tô lavando ainda as cobertas, tá bom? Vai demorar muito, por isso que eu já vou mostrar vocês aqui a casa, como é que tá, já lavei tudo direitinho, né, lavei não, já limpei tudo direitinho, lavei o banheiro, troquei o lençol da cama, né, eu vou mostrar vocês aqui como ficou. Deixa eu mostrar aqui logo a cozinha pra vocês verem, ó, limpei o fogãozinho, coloquei um olhinhozinho de peroba pra brilhar, né, porque eu tô sem lustramóveis, aqui tudo lavadinho, ó, lavei as louças aqui, só ficou só essa concha aqui porque minha filha tava almoçando aqui, né? Pegou almoço. Aí tá aqui tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Limpei o chão. Essas roupas aqui já tá lavada. Só é pra enxaguar, tá vendo? Só é pra enxaguar. Deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Tô batendo ainda aqui a coxa. Ali só falta mesmo os panos de chão pra eu poder organizar tudo aqui. Organizar, limpar a lavanderia. Organizar tudo direitinho, tá bom? E ali tudo, ó, já é pra enxaguar ali, ó. Pra enxaguar. Só falta mesmo essa coxa e o pano de chão. E aqui, eu passei também um paninho aqui, ó. Não lavei as taças, né? Porque eu quero fazer outro vídeo, lavando tudo, organizando. Mas passei um paninho aqui pra tirar poeira. Aqui na mesa, deixa eu tirar esse pano, tá tudo limpinho. Tudo limpinho. Esse cheirinho aqui, essa misturinha que eu fiz aqui, eu vou jogar aqui no quarto. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Eu tive que deixar essa porta fechada porque o meu mimosinho, o meu cachorro, faz o favor de toda vez que eu boto um tapete, ó, limpinho, ele vem fazer as necessidades dele em cima do tapete. E como eu falei, essa cabeceira, meus amores, eu não quero ficar no lugar. Eu não sei o que é que eu faço, ali já tem, ó. Tá vendo? Pra eu poder colocar, deixa eu focar direitinho. E eu não sei como, já tentei várias vezes pra ela ficar, mas ela não fica não. Aí eu vou barrufar aqui um cheirinho com vocês, né? Perfumar aqui direitinho. Ficar perfumado, jogar um pouquinho aqui no quarto, ficar cheirinho. Um cheirinho agradável. Agora deixa eu te mostrar como é que tá aqui o quarto. Ó, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tá vendo? Tudo limpinho, graças a Deus. Tudo limpinho. Tudo arrumadinho, ó, como tá, ó. Aí, tá vendo? Limpinho. Ó, o tapetezinho. Botei aquele ali porque o vermelho tá lavando. E nesse quarto aqui... Nesse quarto aqui também, deixa eu ligar a luz pra você ver. Nesse quarto aqui, ó, como tá, deixa eu trazer bem pra cá pra vocês verem melhor. Ó, troquei o forro de cama, limpei tudo, botei outro tapetinho também aqui. Não tá combinando, né, porque eu não tenho nada combinando ainda. Aí vou barrufar aqui um cheirinho. Vou barrufar aqui um cheirinho. Jogar um pouquinho aqui também na cortina pra perfumar o quarto, né? Tá bem perfumadinho tudo. Aqui assim. Isso aqui foi esqueci, né? Tipo uma almofadinha de nó, mas soltou todo. Aí tá aqui. Eu vou jogar aqui um pouquinho pra cheirar também. Aqui assim. Pronto. Como ficou esse quarto aqui, ó. Arrumadinho também, tá vendo? Bem arrumadinho. Vou desligar agora aqui a luz, que eu vou pro banheiro aqui. E aqui é o banheiro. Deixa eu ligar a luz. Ó como ficou o banheiro. Botei esse tapetinho aqui até o outro lavar. Botei aí, ó. Ele já está indo pra ir pro tapete. Eu não pode ver um tapete aí pra mijar. Aí só falta colocar um saquinho ali no vaso, né? Num balde de lixo. Limpei tudo direitinho, ó. Tudo organizadinho. Ó, troquei a toalha. Deixa eu barrufar um pouquinho de cheiro aqui. É uma misturinha com amaciante, então não tem problema, né?
E botei meu roupão ali, né? Que no instante eu vou tomar um banho. Troquei a toalha. E tá assim, meus amores, ó. Deixa eu trazer pra cá. Deixa eu fechar aqui esse vaso. O conjuntinho do banheiro ainda tá lavando, né? Então, por isso que eu não coloquei. Tá assim, limpinho. Ó, tá vendo? Arrumadinho e limpinho. E aqui na sala, né? Como vocês podem ver, também tá limpo. Já limpei tudo. Limpei, ó. Limpei tudo. A mesa ali, ó. Passei um paninho. E virando aqui. O sofá ali tá meio bagunçado, né? Porque as crianças não deixam nada arrumado. Aí tá assim. Ó. A claridade vai ficar um pouco ruim por causa da janela, tá bom? Mas eu limpei tudo, tá? Pronto, meus amores, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se gostou, né? Não deixe de compartilhar, de deixar seu like, tá bom? De se inscrever no canal, né? Pra poder estar me ajudando, certo, meus amores? Eu mostrei aí um pouco, né, do meu dia a dia pra vocês aí e um pouco, assim, da organização. Não foi faxina, né? Porque faxina a gente tem que tirar tudo do lugar, né? Pra limpar. Não foi faxina, porém foi organizando a casa, tá? Eu espero que você tenha gostado e breve vai ter novidade no canal, tá bom? Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.